Sim, existe vida em 33 metros quadrados. E hoje a gente resolveu não trazer uma obra recém-finalizada, nada muito novo, mas sim uma obra de 3 anos atrás. E ver o que está dando certo, o que não deu muito certo e como esse espaço está sendo utilizado. Esse é o primeiro ambiente da casa. Bem aqui, quando a gente entra, aqui na porta de entrada, tem um hallzinho e tem a cozinha. A ideia era que a gente tivesse 2 ambientes separados, mas por conta da metragem do apartamento, por ser pequeno, a gente não queria encher ele de paredes, de divisórias, para reduzir mais ainda esse espaço visualmente. Então a ideia foi fazer 2 ambientes integrados. Então o hall de entrada ele segue uma linha bem mais escura, com elementos mais rústicos e pesados. E a cozinha, mesmo tendo um link com esse hall de entrada, ela tem uma suavidade de cores, no material mais sofisticado, mais delicado, e isso traria essa divisão de espaços. Na prática, isso funcionou bem para minha cliente. Ela realmente não se sente cozinhando dentro do hall de entrada e nem entrando no hall de entrada com cozinha. Ficou esses ambientes separados só com a cor, com os elementos que a gente usou diferente. Um dos pedidos da minha cliente era que alguns materiais, alguns elementos daqui do apartamento fossem objetos reutilizados. Então a gente contou com a ajuda de uma marcenaria, a oficina de Fine Arts, e eles fizeram várias releituras de objetos. Então aqui o espelho, a gente tem na verdade uma tampa de um latão e uma corrente e foi transformado em um espelho. A gente tem uma prateleira que também foi garimpada, com a mão francesa também garimpada. O cabideiro a gente consegue ver também que é uma madeira com parafusos reutilizados. E isso foi bem bacana aqui do apartamento. Vou mostrar depois outros objetos que a gente reutilizou, que o Nathan deu uma repaginada e aí a gente vai vendo. A porta da casa, a gente desde o início do projeto queria uma coisa bem diferente e até no início a gente estava pensando se ia pintar, o que a gente ia fazer. E aí a minha cliente, visitando essa oficina, acabou vendo uma porta que ele tinha revestido com uma chapa metálica e aí a gente começou a pensar no que a gente podia fazer, como podia trazer aqui para o apartamento também. E então a gente revestiu a porta inteira com uma chapa metálica e uma coisa que ela gostou também foi toda essa intempérie que deu na porta, que podia dar. Era uma coisa que a gente não conseguia prever qual desenho ia formar, qual cor que ia se formar aqui. E no final das contas ela gostou bastante e a porta ela vai se deteriorando e tomando cores conforme o tempo e conforme o apartamento vai vivendo. A pia também é uma parte da casa que carrega uma história e carrega manchas igual a porta. Na época do projeto a gente ficou bastante em dúvida. As cores e as manchas desse material não é fácil de se prever. Na verdade é quase que impossível você saber quais manchas esse cimento vai ter. Não é como ir em uma marmoraria e escolher uma pedra, os veios dela, nada disso. Então, na prática, quando a gente executou, a minha cliente gostou bastante do efeito que ela deu e o charme dela é as manchas e é toda essa imperfeição de quebradinho e isso foi legal e isso deu certo no projeto para a minha cliente. Quando a gente tem que projetar num espaço muito restrito, cada centímetro, cada brechinha é muito importante que se aproveite o espaço. E aqui na cozinha a gente tentou aproveitar um espacinhozinho que tinha aqui para guardar vassoura, rodo. No dia a dia foi legal, o espaço na verdade coube até mais do que a minha cliente esperava. É incrível, mas aqui cabe uma vassoura, um aspirador, rodo, então é um espaço mínimo que coube bastante coisa que ficaria aparente no apartamento e isso não seria legal para ela. E em contrapartida, quando ela traz as vassouras, quando ela vai tirar a vassoura daqui ou alguma coisa de limpeza, ela tem que tomar um cuidado redobrado para não sujar a bancada da cozinha. Então ela acaba se privando de usar um pouco essa parte
e tem que sempre tomar esse cuidado extra na hora de tirar as vassouras. Outra coisa que não deu tão certo foi a questão do fogão. Como vocês podem ver, várias pessoas me perguntam se a gente pode pôr a geladeira do lado do forno, do lado da torre. Não é o ideal que se faça isso. Por que não é o ideal? A geladeira vem numa área fria e aqui a gente está trabalhando com uma área quente. Então, assim, o respiro é muito importante que se tenha nesse forno para que não esquente essa geladeira e ela não gaste mais energia do que o necessário. Nesse caso, a gente optou em pôr o fogão aqui para aproveitar os espaços de armário. Então, se eu jogasse o fogão ali para onde está a pia, eu perderia um canto inteiro de armário. Se eu jogasse para onde está ali a questão das vassouras, eu perderia mais um outro canto de armário. Então, a gente, no decorrer do projeto, optou em colocar aqui. Funcionou, a questão do vapor resolveu bem a saída de ar extra aqui do forno, só que uma coisa que a gente poderia ter acrescentado era uma divisória separando a geladeira do cooktop. Então, na hora que ela cozinha aqui, mexe com fritura, alguma coisa, suja um pouquinho a geladeira. Então, quando não tem outra opção, você tem que colocar o fogão aqui do lado da geladeira, o ideal é que você faça toda essa divisória e proteja bem essa geladeira. E deixe esses espaços mínimos entre o forno e ela e os respiros também. Aqui, no início, no projeto, a gente pensou em uma cama de ferro, mas aí pensando melhor e vendo as possibilidades do mercado, a cama, ela tem a opção de subir toda essa parte aqui de cima e o baú fica todo embaixo. Então, por o apartamento ser bem pequeno, a gente também optou em escolher a opção que desse maior espaço de armazenamento. Então, a cama, ela usa para guardar coisas que ela não quer que apareça. Outra coisa que, vindo ao inverso dessa questão de não aparecer, toda a arara de roupa dela fica aparente. Na época do projeto, eu lembro até de ter ressaltado, mas será que não vai ficar desorganizado, tudo exposto, juntando poeira? E hoje, no dia a dia, ela gosta muito disso, porque até na questão de quantidade de roupas, ela consegue se organizar melhor, ver a hora que ela precisa comprar roupa ou quando ela não precisa comprar roupa. O espaço limitado ali para ela e visível ajuda nessa organização. Outra coisa que a gente fez foi as prateleiras suspensas aqui na parte de cima. Isso traz toda a decoração para esse ambiente, reflete bastante a personalidade da minha cliente, ela consegue expor as coisinhas que ela gosta. Então ficou também, além de decorativo, ficou útil, trouxe toda essa personalidade dela. Trazendo uma releitura do projeto da cama de ferro, a gente optou em garimpar uma grade, também foi feito pela oficina de Fine Arts. Uma grade de portão antigo virou a cabeceira da cama, sem ter muitas intervenções, e a minha cliente usa até para ajustar ali o cabinho do carregador. Então ficou bem, um ambiente bem a carinha dela, assim. Quando um apartamento é muito pequeno, paredes, divisórias, tudo isso deixa o ambiente ainda menor. Nesse apartamento a gente resolveu deixar tudo aberto. E uma das coisas também que prejudica nesse deixar tudo aberto é a separação dos ambientes e os usos dele. Num apartamento como esse, seria quase que impossível ter uma mesa de jantar. A gente pensou em um espaço que pudesse ser mutável. Então, o escritório, quando ela não quer, quando ela quer receber mais visitas, amigos para jantar, na época que se podia e que futuramente a gente vai poder, ela conseguiria deixar essa cadeira no cantinho, arrastar essa mesa e vir com 4 cadeirinhas dobráveis que ficam empilhadinhas ali no canto e transformar todo esse espaço aqui numa sala de jantar. São soluções para espaços que a gente precisa ter mais ambientes sem ter o espaço de mais ambientes. Então, com a mesa, cadeira, que é o home office, a gente dá um outro uso para eles, se transformando em uma sala de jantar sem que esse espaço tenha que ser ocupado diariamente. Então ele fica um espaço ali para uma necessidade, muda completamente o apartamento quando se faz isso. Essas foram as soluções que a gente aplicou aqui. A ideia era fazer de um espaço tão pequeno que ele não ficasse uma coisa enjoativa, que a pessoa pudesse realmente viver aqui dentro e poder ir para a cozinha, sair da cozinha, ir para o quarto, ir para o escritório, transformar uma sala de jantar, mesmo estando tudo junto, mesmo estando todos os ambientes integrados. Então, o piso da cozinha, a gente usou um material diferente, a gente deu uma rebaixadinha nele, quarto, escritório, está no piso de madeira. A iluminação, a minha cliente tem toda essa versatilidade. Então, quando ela está no quarto, ela pode só acender esses pendentes, ou ela pode acender só a luminária do quarto.
No hallzinho de entrada ela tem luminárias específicas, cada hora ela consegue dar um efeito diferente. Ela pode se desligar de um ambiente mesmo estando dentro dele. Então essa foi a ideia. Então a vida num apartamento de 33 metros quadrados, ela precisa ser confortável. Ela não pode ser um lugar de prisão, mas sim um lugar de vários ambientes ali. Eu acho que quando a gente pensa nesse sentido, é mais fácil de ficar dentro de casa mais tempo. A ideia de vir aqui depois de 3 anos mostra que o projeto que eu tirei foto há 3 anos atrás, ele se modificou e não perdeu a essência dele, porque a essência dele era a minha cliente. Então ela continua aqui, consequentemente toda essa essência continua, mesmo tendo várias modificações de decoraçãozinha, a essência do apartamento continua a mesma e isso é bem gratificante pra gente que faz o projeto. E acho que é isso. Espero que o vídeo tenha te trazido algumas ideias para que você passe esses períodos aí mais em casa com mais conforto também.